Olá, queridos alunos! Hoje eu e Robson estamos aqui para uma aulinha de atualidades, né, mestre? Fala aí. Exatamente, professora Isabel, tudo bem? Tudo? Pessoal, eu e a Bel selecionamos esse tema para vocês, sobre pandemias. A gente vai fazer um retrospecto histórico de pandemias, que não é algo novo, né? Não é a primeira pandemia que o mundo passa, apesar de todo mundo estar surpreso. E já se previa uma possível pandemia, né, desde os anos 2000, com a intensificação da globalização, as pessoas circulando mais pelo mundo. E abordar também a questão econômica para a sociedade, que a gente teve o primeiro impacto da pandemia em si, estamos tendo ainda no Brasil, com um número elevado de mortes, mas na sequência, no final do ano e o ano que vem, 2021, a gente vai ter um problema sério na economia, que vai sofrer um grande solavanco negativo, né? Então vai ser a nossa próxima dificuldade. E dizer também que esse ano não tem tantos assuntos assim para a gente abordar, sobre atualidades, que o mundo está parado, né? Não tem o dinamismo que nós tínhamos até o ano passado, mas os poucos assuntos que existem são importantes e a mídia trabalha muito esses assuntos, né? Até pela falta de opção, explora bastante, mas fica muita informação perdida, todo mundo fala um pouco daqui e dali. Então a ideia minha e da Bel é ajudar vocês em centralizar essas informações, trazer essas informações de uma forma mais organizada, para facilitar o entendimento. E fazendo um gancho dela também, que a gente conversou, a parte biológica e química é muito importante sobre esse assunto. Só que eu e a Bel não temos o know-how para aprofundar esse assunto na química e na biologia. Então cabe a vocês aí aprofundar esse assunto, porque acredito que vai ser muito difícil os grandes vestibulares, aí o Enem, não cobrar algo a esse respeito. Fala alguma coisa, Abel, sobre isso na introdução? De jeito nenhum, introdução perfeita, impecável, professor. Então vamos lá, eu vou falar do histórico. Oh, mundo do céu, sempre sobra essa parte para mim, não sei porquê. E o Robson vai ficar com os impactos, né, na economia e na sociedade. Então vamos começar diferenciando alguns conceitos aqui, né, porque a gente está vivendo uma pandemia. Então o que é pandemia, endemia e epidemia? Vamos começar da primeira, ó. As epidemias, elas aumentam rápido, né, o número de casos de uma doença, mas as epidemias, elas são, gente, regionais, elas são um pouquinho mais isoladas do que o que a gente está vivenciando no mundo de hoje. Quando algo se transforma em uma endemia, isso já tem proporções um pouquinho de maior alcance, né? São doenças também comuns em determinadas regiões e que, portanto, podem até ser previstas. Quer ver um exemplo? Infelizmente, a nossa dengue, né? A gente aqui da região de São João da Boa Vista sofre com isso, mas eu acho que o Robson lá na Taquaritinga da vida também deve sofrer com isso, né, Robson? Bastante. Taquaritinga e Rio Claro, todo ano é um foco. Já tive Então, dengue, né? Peguei em Rio Claro. Não é uma entendeu? experiência boa, não. Isso são endemias. Começou a fazer calor, choveu, mosquitinho, dengue. Isso é uma endemia. Só que o que a gente está vivenciando, né, eu presa aqui em casa e o Robson lá na casa dele, é uma pandemia. Por quê? Porque ela é global, ela atinge vários continentes, especificamente essa pandemia atingiu todos os continentes, e a gente tem o quê? Um número maior de casos, uma proliferação rápida desses casos, e aí, do jeito que a gente está vivenciando, em alguns lugares ainda está incontrolável. Então aí, a gente vai ver agora uma versão um pouquinho oficial, né, de como o coronavírus, o Covid-19, se transformou de um surto em pandemia. Então aqui tem alguns números, né? Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde ela declarou que era um surto de coronavírus lá em Wuhan, na China, né, que foi o primeiro lugar que identificaram esse vírus e pessoas começaram a morrer. Mas rapidinho, gente, passou fevereiro, chegou 11 de março, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, né, o grego Tedros Adhanom Ghebreyesus, gente, eu fiz um curso para falar esse nome. Ele anunciou lá na Suíça que o Covid-19 era caracterizado como uma pandemia, ou seja, em questão de poucos meses tomou proporções muito maiores. E aí, essas aspas são frases, né, são palavras do Tedros. Quer ver? Atualmente, isso em 11 de março de 2020, né, existem mais de 118 mil casos em 114 países e 4 milhões e 200 mil pessoas perderam a vida. Isso
em março. Nós passamos Bel, o tempo, pois não? É algo interessante porque, de início, aqui no Brasil, não sei se você lembra, a gente não acreditava, e acho que grande parte do mundo não acreditava que seria uma pandemia, tanto que nós tínhamos alguns brasileiros, você deve lembrar, em Wuhan, nessa cidade chinesa, alguns estudando, trabalhando, pessoas que viviam lá, e eles queriam se retirar, sair de lá, porque a cidade estava fechada, e só que os chineses só permitiriam a saída deles se o governo brasileiro fosse buscar. E nós tivemos aqui um imbróglio, 2 semanas de discussão se deveríamos ou não buscar esses brasileiros que estavam lá, até que a presidência da República decidiu, 2 aviões presidenciais, ou um avião, não me lembro, foi até Wuhan, na China, e trouxeram esses brasileiros que ficaram depois 15 dias de quarentena numa base do Exército. E a gente achou que a gente ia poder conter essa doença, que ela não chegaria no Brasil. E alguns dias depois os casos começaram a surgir, e a gente teve a noção do que é uma pandemia, né? A gente perde o controle sobre a doença. Isso mesmo, professor. E mais um outro dado, volta lá para mim, por favor, Robson. Mais um outro dado, eu estou colocando aqui os números, né, de 30 de janeiro surto, 11 de março pandemia, e pelo menos do meu ponto de vista, isso foi até rápido, né, esse posicionamento da Organização Mundial da Saúde. Mas também o presidente dos Estados Unidos, pelo menos esse ano, né, o Sr. Donald Trump, brigou com a Organização Mundial da Saúde, dizendo que eles foram muito lentos em declarar pandemia, em tomar atitudes e dar orientações, né, que é a função da OMS, para o mundo. E, inclusive, o Trump não enviou a verba deste ano para a Organização Mundial da Saúde, né? Mas, enfim, são problemas internacionais que também têm impacto, né, no que está acontecendo hoje em dia com todo mundo. Agora sim, vamos lá? Porque o mundo está com Covid-19, né? Isso daí é o vírus contaminando todo mundo. E aí, não sei se vocês repararam, mas, né, ele está lá na Ásia, esse vírusinho, né? Porque começou mesmo, pelo menos os primeiros casos hoje confirmados vieram de Wuhan, na China. Vai lá, próximo, tio Robson. Nós vamos começar agora um histórico com as maiores pandemias, né, que o mundo já teve registro. A gente não tem na área de história o domínio se foram só essas, se houve antes, né, do Egito, até mesmo na Mesopotâmia, mas esta grande, vamos chamar assim, de pandemia que aconteceu no mundo da antiguidade grega clássica, ela foi a primeira registrada e é daí que a gente vai começar. Houve, né, uma grande peste em 430 a.C., né? Foi uma peste que na época se chamava peste de Atenas, ou até mesmo peste do Egito, que chegou até lá, né? E essa peste, que naquela época foi chamada de epidemia, mas tomou proporções pandêmicas para aquele mundo da antiguidade, ocorreu, né? E nesta época da tifo, né, que passou por aquela região, nós tínhamos a Guerra do Peloponeso, que era um conflito entre as cidades-estado, né? Um lado você tinha a Liga de Delos, liderada por Atenas, outro lado liderado por Esparta, a Liga do Peloponeso. E aí o que acontece? Esses soldados e esse contato próximo das pessoas lá na época da guerra fez com que a tifo se espalhasse não só no mundo grego, mas com quem os gregos compravam navios, compravam armas, levavam vinho, levavam outros produtos produzidos na Grécia. Então esse é o primeiro registro, é isso que eu quero que fique claro para todo mundo. Aonde que a gente conheceu esse registro da tifo? No livro, né, do Tucídides, que se chama exclusivamente, né, História da Guerra do Peloponeso. Então essa doença tifo, coloquei um quadrinho aí só para vocês se localizarem, ela foi qualificada como epidêmica. Existem hoje em dia indícios de que ela foi uma pandemia, porque ela teve na Europa, no Oriente Médio, no Egito e um pouquinho no interior da África. Ela pode então também ter tido proporções pandêmicas. Ela foi causada por uma bactéria, né, essa Rickettsia aí, ó, Proazaki, falo muito bem, né, o meu latim é perfeito. O meio de transmissão é o piolho, e aí... Meu Deus! Você gostou do meu latim? Obrigada, Robson. E aí os sintomas eram dores de cabeça. Né? Acabou o piolho. Dores de cabeça, calafrio, febre, dor no corpo e nas articulações, e algumas manchas podem aparecer na pele, tá? E ela dura aí... piolho, Bel? Piolho, meu bem, capaz. Esse cabelo aqui é muito bem tratado, muito bem piolho, cuidado. Moleque de rua mesmo. Mas fazer o quê? É que fica feio dizer que eu peguei piolho, mas eu já peguei piolho há muitos e muitos anos atrás. Ai, vida, você lembra da Lende, aquela branquinha que vinha antes do piolho? Lembro, pente fino, era um caos. Que situação! Muda bem melhor. Dando aula de atualidade, falando que nós somos 2 piolhentos. Vai lá, o piolhento, troca aí.
Bom, segundo o registro, né, de uma doença de largas proporções, a gente já passou a Idade Média e a gente chegou no século XIV, né? Aliás, o século XIV na história, ele é chamado de crítico, né? A gente tem um tópico, inclusive nas aulas, que é a crise do século XIV, provocada pela peste negra, provocada pela grande fome que assola a Europa no século XIV e também pelos conflitos, como as guerras de reconquista e a Guerra dos 100 Anos. A peste negra, ela também é transmitida por uma bactéria, ela é conhecida também como peste bubônica, meu latim de novo, ó, presta atenção no nome da bactéria, Yersinia pestis, chiquérrimo, hein? Ela pode ser disseminada pelo contato com pulga, então a gente falou de piolho, agora é pulga e rato, né? Sintomas, inchaços nos gânglios. Isso é a coisa mais horrorosa, essa imagem que eu coloquei aí. Aliás, não sei porque eu coloquei, só para chocar mesmo os alunos que assistirem, né? Os glândulos linfáticos são eles, né, que fazem toda essa produção de anticorpos no corpo e eles ficam inflamados. Então, assim, perto das axilas, perto da virilha, né, que a gente tem esses gânglios, eles incham e fica essa imagem horrorosa que está na tela de vocês, né? E aí a pessoa começa a entrar em estado febril, muitos calafrios, uma dor de cabeça impossível, dores musculares, fadiga. E na época do século XIV, gente, nós não tínhamos conhecimentos médicos atuantes, a medicina era bem precária. Então o que você fazia com as pessoas? Isolava e ela morria. E aí o enterro, todo mundo ia lá, abraçava a família do doente, a doença ia transmitindo e isso daí atingiu entre 75 e 200 milhões de pessoas. Ô Bel, mas esse intervalo é meio grande, né? É, porque tem historiador que chega a dizer que morreu 1/3 da Europa. Aí tem historiador que fala que morreu 1/3 de pessoas italianas. Então é esse intervalo grande mesmo de número de mortes. Mas morreu muita gente, independente de serem 75 ou 200 milhões de pessoas, tá? Próximo, tio Robson. Ai, gente, uma pitadinha de humor não faz mal a ninguém, né? Enquanto isso, na Europa de 1347 d.C., que é o ano principal de mortos pela peste negra, saiam de casa, é só uma pestezinha, chega de quarentena, não é peste negra, saia de casa. E aí, se vocês prestarem atenção no rostinho dos personagens, vocês vão ver um lindo monge e seu fiel escudeiro. Certinho, Robson? Vou falar mais nada, você quer falar alguma coisa? Eu não tinha nem percebido se você não fala. Pode passar, professor. Isso é só para os alunos terem opiniões próprias a partir dos nossos estudos, né? Agora chegamos já no século XX, né? A gente tem agora as doenças por vírus, como a gripe espanhola, né? Que atingiu a Europa, inclusive o Brasil também e outros lugares do mundo, durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos começar do nome? O nome espanhola é muito curioso, porque a Espanha não participou nem da Primeira nem da Segunda Guerra Mundial. Então ela era neutra. E o que acontecia? Durante a guerra, muitos soldados que morreram de gripe espanhola, eles não sabiam se eles tinham contraído a doença no combate, se a doença era do seu país, então ninguém noticiava a gripe espanhola. A Espanha, que não foi na guerra, que abre aspas, era mais neutra do que os demais países envolvidos, é ela quem deu a notícia a primeira vez dessa gripe. E aí ficou chamada de gripe espanhola. Mas ninguém sabe ao certo, né, se ela nasceu na Espanha, não se tem esse domínio, ela só se chama espanhola porque foi quem deu a notícia primeiro, tá? Aí agora a gente vai falar dos vírus, né, como eu já anunciei. Só um parênteses da gripe espanhola, um grande surto foi nos Estados Unidos, a proliferação pelo mundo, né? Começa nos Estados Unidos, é ali que você tem a disseminação, né? Foi o embrião. Eu vi uma discussão outro dia na internet, o pessoal falando da gripe espanhola e alguém questionou que a gripe espanhola tinha começado nos Estados Unidos e o pessoal realmente confundiu com o nome espanhola, mas parece que o grande surto de proliferação e o país mais afetado foram os Estados Unidos. Como hoje, né? Não, Robson, volta lá para mim, por favor, ainda que eu não concluí, tem mais uma coisinha para falar. Como é vírus, eu queria chamar a atenção de quem está assistindo esse vídeo, que é o H1N1, um muito conhecido nosso, que pelo menos eu aí tomo vacina da gripe todo ano. Boa parte, né, dos vírus que a gente toma vacina são as mutações aí do H1N1, aí vai mudando, H2N1 e assim vai indo, né? O surto começou, como eu disse, no finalzinho da Primeira Guerra, né, em janeiro de 18, e ainda ele continuou, agora vão ficar tristes, até dezembro de 2020. Então foram 2 anos inteiros de surto de gripe espanhola.
Só para dar números, a gente está falando do Covid-19 a partir de dezembro de 2019. Então, se for durar 2 anos, a gente está perdido, né? Mas diz que o isolamento social, o ruim é só o primeiro ano, né? Depois a gente acostuma. Se tivesse isolamento social funcionando, né? Mas enfim. A gripe espanhola infectou naquela época 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial da época se contaminou, né? O número de mortes está aí, ó, por volta de 17 a 50 milhões de mortos. E a gripe espanhola foi, né, como eu disse e vou repetir agora, uma das duas epidemias, ou talvez até mesmo a gente pode qualificar nesse caso de pandemia, causada pelo H1N1, que é o vírus influenza, tá? Aí sim, tem algumas imagens, vai lá. A de cima é um jornal aqui do Rio de Janeiro, noticiando o número de mortes no Brasil. E como o Robson disse, eu também quero acrescentar aqui, a imagem de baixo é do hospital lá dos Estados Unidos, de Kansas, que foi mesmo o mais atingido, por isso que eu trouxe essa imagem para a gente comentar sobre isso, Robson. E aí chegamos em 2009, vamos lá? Em 2009 ficou apelidada de gripe suína. De novo eu vou começar do nome, porque raio chama gripe do porco, né? Também vírus H1N1. O porco, ele conseguiu, né, com a sua gripe, fazer uma simbiose, um híbrido genético com partes de vírus humano de gripe e vírus também de gripe aviária. E aí dentro do vírus da gripe do porco houve a mistura, né, desse híbrido das 3 gripes, e é daí que a gente chama de gripe suína, tá? É uma mistura mesmo, é uma mutação, é um híbrido de 3 tipos de vírus diferentes de gripe. Essa foi a nossa primeira pandemia do século 21, tomara que seja a primeira de 2, né? O vírus surgiu lá nos porcos mexicanos, né, em 2009, ele se espalhou rapidamente pelo mundo, o número de mortes foi 16 mil pessoas. O contágio acontecia como qualquer gripe, pela gotícula, pelo espirro, né? E os sintomas são de uma clássica gripe, febre, tosse, dor de garganta, calafrio. E aí, gente, 2009 eu já estava na sala de aula. Você também, Robson? Você lembra de alguma coisa de 2009? Lembro, a gente teve aula suspensa, né? Estamos aí acho que quase 60 dias com suspensão de aulas. As férias foram prolongadas para o mês de agosto, comecei de setembro, não foi isso? Exatamente isso. Eu me lembro que, inclusive, algumas escolas só aceitavam a gente depois trabalhando se a gente tivesse se vacinado, porque na época surgiu a vacina rapidinho, né, para esse tipo de vírus. Sim. E a gente teve isso mesmo. As nossas férias de julho, ela foi prorrogada para algumas mais semanas, que foi exatamente nessa época do ano, né, julho, agosto e setembro, que a gente teve números bem altos da gripe suína. Certo? E aí eu trouxe os números, né? Esses números são justamente da gripe suína. No Brasil teve só 9.249 casos confirmados de gripe suína. Nossa, Bel, quase 10 mil, você fala só? Perto do número de Covid-19, gente, isso é ínfimo, né? E aí, o número de mortos chegou a 899 mortos confirmados de gripe suína em 2009. Então, são números que para a época chocaram, mas o número de mortos tá, pelo menos agora na época que nós estamos, está atingindo mais de 1.000 mortos por dia no Brasil de Covid-19. A gente na época achou quase 900 mortes muito, a gente está tendo que se acostumar com 1.000 por dia de Covid-19. Triste informação eu estou dando, Robson. E é bem da sociedade nossa, porque não sei se você lembra quando na Itália, né, os caminhões do exército italiano transportando os caixões, 800 mortes por dia, 700, foi uma comoção no Brasil. E agora nós temos mais de 1.000 pessoas mortas por dia no Brasil, já há várias semanas, há mais de um mês. E nós, como tudo no Brasil, a gente normatizou a situação, normalizou e passa a viver com o inaceitável. O inaceitável passa a ser aceitável, né? É bem típico da nossa sociedade. Típico, mas difícil de entender, né? Não tem muita explicação. Você tem razão. Então vamos falar só um históricozinho, né, do Covid-19, eu já falei, mas vou repetir, foi descoberto no final, né, em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. No Brasil, a gente tem notícia dele chegando já em meados de janeiro, né, que é quando, inclusive, a OMS declarou surto de Covid-19, mas a primeira morte no Brasil foi em abril, né, demoramos bastante, graças, né, a declarar que a primeira pessoa morreu de Covid-19.
Acredita-se que essa transmissão local do coronavírus já tinha acontecido muito antes da primeira morte em abril, desde fevereiro de 2020. Vai lá? Possivelmente pulamos o carnaval, eu não, porque eu estava com o pé quebrado, né? Estava em casa. Possivelmente pularam o carnaval aí com o vírus. Todo né? circulante. No confete tinha vírus. Ontem, né, a China que disseminou o vírus, a origem foi lá. O Brasil exportou asinhas de frango para a China congelada, eles vão devolver a carga, acreditou, queimar lá, e elas estavam contaminadas com o Covid. Então... e hoje a Filipina já suspendeu a compra de frango do Brasil por causa disso que você acabou de dizer. E como eu comentei com o Pink no almoço, a carne de frango vai começar a ficar barata e já estou fazendo a lista de Natal. No Natal aqui em casa vai ter frango. Ô Bel, e outra situação que a gente não vai comentar, acredito no transcorrer da aula, é assim, como a Covid atinge as classes sociais, né? Ela começa pela elite, que vai para fora do país e se contamina e traz a doença. Então as pessoas que viajam pelo mundo, empresários que vieram de outros países para cá, ou pessoas que vieram passar o carnaval aqui, ou quem se desloca pelo mundo de avião, ficando em hotéis, são pessoas com mais poder aquisitivo. E no primeiro momento, ela cresce num ritmo menos acelerado, porque a população com mais renda, ela tem mais capacidade de ter acesso ao médico, a tratamento, as casas são maiores, que propicia você ficar isolado de casa no quarto, mas com o passar do tempo ela começa a atingir as camadas mais pobres da população. Sim. E aí, atingindo as camadas mais pobres da população, o atendimento médico é mais precário, os hospitais sucateados, fora a corrupção que envolve todo o sistema aí que a gente está vendo, né, as pessoas dizendo dinheiro na compra de equipamentos, medicamentos, e nos bairros pobres, a população mais pobre, ela mora em locais menores, casas menores, os bairros pobres são mais superpovoados, e aí a doença começa a se proliferar de uma forma muito rápida, crescente, e aí que você perde completamente o controle, porque ele passa a ser uma contaminação local, né? O vírus vem mais de fora, já passa a ser uma contaminação local. Perfeito. E aí, o que é comum em pandemias? O caos social, disseminação de informações falsas, as famosas fake news, que elas esse ano teve muito... Deixa eu fazer um parênteses. Faça. Deixa eu fazer um parênteses, Bel. Diferenciar informação falsa, porque às vezes a OMS lança uma informação preliminar, mas ela não conhece o vírus, como ele vai se portar, e as pessoas falam que a informação é falsa. Não é falsa. Uma informação que ela lança, mas ela volta atrás porque não se concretizou. Outra coisa que você está apontando, né, eu te cortei, desculpe, você vai continuar, é você disseminar informação falsa, né, que está cheio nas redes sociais. Mas no começo da pandemia, eu não sei se você chegou a receber, eu recebi acho que umas 30 vezes, um WhatsApp dizendo que se você tomasse o chá quente, você não era contaminado pelo Covid-19, você matava o Covid-19 na garganta, né? Isso porque ele entra pelo nariz, mas enfim, né? Isso, desde o comecinho da pandemia, foi noticiado, eu recebi várias vezes. Inclusive aqui no grupo do condomínio, que eu moro, muitas vezes, repetida vez, recebia várias vezes isso. E aí você também pode estar falando, né, o exemplo que o Robson está dando aí da OMS, que anuncia, depois pode voltar atrás, é com o caso da cloroquina, né? A OMS achou até que podia ser muito próspera a cura da doença com esse produto e a hidroxicloroquina, mas a OMS voltou atrás depois de estudos científicos e hoje a cloroquina e a hidroxicloroquina tem pesquisa até no Brasil confirmando que não tem evidências claras de que ela pode melhorar a saúde. Isso pelo menos os cientistas disseram, tá? O nosso presidente, ele tomou a cloroquina, mas ele fazia 2 exames cardiológicos por dia para monitorar, porque um dos efeitos colaterais dela é problema cardíaco. Eu tenho uma experiência, minha namorada, ela foi receitado para ela uns anos atrás, uns 3 anos, da hidroxicloroquina, e ela teve exatamente isso, né? Seu coração acelerado, ela começou a passar mal, ela foi para no hospital e suspenderam o medicamento na hora. Então uma coisa é você ser um presidente, ter cardiologistas à sua disposição, fazendo 2, 3 eletrocardiogramas por dia, e outra coisa é você estar na rede pública de hospital, numa maca, e as pessoas te receitando cloroquina e você ter um problema cardíaco. Vai morrer na maca. Né? Vai morrer na maca. Sem ter feito um eletrocardiograma para saber se é problema de coração. Obviamente. Bom, o que mais acontece em pandemias? Mudanças de comportamento, a gente não precisa nem citar, tá todo mundo preso, as nossas aulas de atualidade elas eram presenciais, a gente normalmente tinha um grande público nos ouvindo, hoje estamos aqui cada um guardadinho no seu escritório, no seu quarto, isso é uma mudança de comportamento.
Hábitos de higiene, eu também recebi um monte de fotografias no WhatsApp com as mãos das mulheres todas definhando, de tanto passar álcool, resseca a mão que é um absurdo, né? Mas mudou, né? Hábito de higiene, a gente podia ser um pouquinho mais porquinho, né? A gente ficou mais limpinho agora com a pandemia. Desenvolvimento científico e tecnológico. Para quem acredita, é ótima a ciência, viu? Eu recomendo doses científicas diárias para o seu ensino e aprendizado. E os grupos anti-vacina, você lembra? Ganharam força nos últimos anos. Pessoas da nossa idade, minha e da Bel, pais de 35, 40 anos, que não vacinavam os filhos, porque diz que uma boa alimentação já era o suficiente, suplementação. E tivemos um surto de sarampo há 2 anos atrás, com a vinda de venezuelanos para o Brasil, e o brasileiro tinha deixado de tomar vacina contra sarampo, os pais vacinarem as crianças, a doença começou a se propagar, o governo não conseguia vacinar as pessoas, a taxa não passava de 60%, chegou-se até a pensar em obrigar os pais vacinarem as crianças, senão não teria matrícula nas escolas sem comprovar com a carteira de vacinação que a criança tinha sido vacinada. E agora a gente vê a importância de uma vacina. Isso é verdade. Porque assim, eu não vacino meu filho contra sarampo. Essa primeira geração não vai ter um problema talvez com sarampo, mas 2, 3 gerações à frente, ou talvez nem isso, a doença vai voltar com força. Então as pessoas no futuro que vão pagar caro. E agora acho que todo mundo entende a importância de uma vacina. Duvido, todo mundo é muita gente, porque eu já vi uma pesquisa com números norte-americanos de que mesmo saindo a vacina do Covid-19, tem uma porcentagem enorme de norte-americanos que vai se negar a tomar porque não acredita em vacinas. Então, infelizmente, não é todo mundo, Sr. Robson. Eu correrei até lá para me vacinar. Vai lá. Bom, e pessoal, agora a Bel falou demais, vai dar um tempinho para me falar aqui. A gente vai abordar um pouquinho aqui a parte econômica, alguns assuntos de relevância. A economia pós-pandemia. Então, vamos iniciar aqui, ó. As epidemias afetam as empresas, tá? E resultam as empresas foram diretamente afetadas. Isso para quem investe em mercado financeiro, eu tenho minhas açõezinhas, por exemplo, falando de experiência própria, minha carteirinha de ações ela caiu quase 40% em 15 dias. A Bolsa de Valores estava em 120 mil pontos, caiu para 40, 50 mil pontos. Então, quer dizer, as pessoas perceberam que as empresas iam parar de vender e começaram a vender suas ações, né? Agora, aos pouquinhos, as coisas estão voltando ao normal e está tendo uma recuperação. Mas alguns setores, como a gente vai ver mais para frente, eles sofrem muito, como o setor aéreo e turismo, e vão sofrer nos próximos meses ou talvez nos próximos anos. Agora, focando aqui no que a gente está tendo, e fica à vontade, Abel aí para interpelar alguma coisa, Abel. Nós temos aqui, ó, a perda de força de trabalho devido à morte e doença. Tá? Eu acredito que esse fator não é tão forte assim, porque apesar de estarmos passando de 100 mil mortes no Brasil, acho que nós passamos de 105 mil mortes essa semana, não é um número tão elevado assim, né, para a gente ter um impacto tão forte no mercado de trabalho. Tá? Outro ponto, maior essa palavra, né, absenteísmo, que é a perda de produtividade, né, dos funcionários, devido às obrigações familiares, distanciamento social, medo de infecção. Então, acho que no primeiro momento, até a gente se organizar, pelo menos quem trabalha em casa, nesse sistema home office, foi muito complicado, né? Então, você organizar uma estrutura, reorganizar a sua vida. Por exemplo, a Bel tem filho, criança pequena, tinha funcionários que ajudavam, acho que, né, deve ter dispensado naquele momento, né, deixado em casa. Então, toda uma reorganização, e no primeiro momento talvez até houve sim em muitos setores uma perda de produtividade. No nosso setor que é aula, e vocês acompanham isso, eu acho que no início as coisas demoraram um pouquinho para engrenar, né? Então você teve uma perda de produtividade no começo, mas depois, assim, em 2 semaninhas a gente já começou a elevar a produtividade nos níveis que tinham. E o que ficou foi mais uma adaptação a esse novo modelo de trabalho que nós temos. E isso no home office, mas no trabalho presencial, obviamente que nós tivemos uma perda de produtividade gigantesca. Ainda está tendo em vários setores essa perda de produtividade, né, porque nos ambientes físicos a vida está sendo retomada mais lentamente. O que a gente vai fazer no home office é só uma transição depois, né? A gente vai deixar o home office e voltar para a vida presencial. Alguma coisa aí, Bel? Sim. Eu estou lembrando daquela nossa anterior aula de saúde pública no Brasil, que a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que saúde, né, é a mistura do seu bem-estar físico, psicológico e social.
E aí a quarentena, né, a reclusão social, ela foi nos arrancada, né, no começo da pandemia. A gente demorou para se situar no mundo sem esse meio social, sem o convívio com os amigos, amigos do trabalho, amigos do esporte, amigos, sei lá, da academia, amigos, parentes, né, enfim. E aí a nossa saúde ficou debilitada. E isso, é claro, se apresenta em números com queda de produtividade. E a gente não pode confundir também o home office hoje, você termina o seu trabalho, fica trancado em casa, com o home office que a gente vai ver depois, muitas empresas vão adotar numa vida normal. Você vai trabalhar em casa, no seu horário, e depois você vai ter uma vida livre. Sair, né, lazer, cultura. Então a gente vive um momento de isolamento social mesmo, né? Um momento diferente de uma condição de vida normal, né? Bom, mais um tempo aqui, mais uma situação. Interrupções operacionais, incluindo interrupções e atrasos nas redes de transporte e cadeias de suprimentos. Eu acho que até no Brasil a gente não sofreu tanto com isso, né? Falta de mercadorias, suprimentos. Num primeiro momento houve muito medo de desabastecimento, né? Mas eu acho que acabou não se concretizando isso, né? A nossa rede de transporte ela se portou bem, o mercado online cresceu muito, as empresas que já tinham esse hábito de venda online, eles tiveram um aumento muito grande. Então acho que não houve nenhum tipo de desabastecimento. Teve aquele fato extraordinário, não sei se a Bel participou dele, das pessoas estocando papel higiênico no início da pandemia, lembra disso? Eu lembro disso, todo mundo com medo que o papel higiênico, o arroz, o óleo, o feijão fosse acabar, não só, e o gás então, mas não acabou, graças a Deus. Então acho que a gente escolheu muito bem isso, pelo menos no Brasil, né? A redução da demanda dos clientes, isso obviamente houve sim, porque a gente para em casa, estabiliza, então a nossa demanda cai. Vejo eu, por exemplo, eu usava em torno de 2 tanques de gasolina por semana para trabalhar. Hoje eu abasteço o carro e acho que nessa pandemia, se eu enchi o tanque 2 vezes, foi muito. Eu também. Então toda a nossa demanda cai. Por vestuário, por exemplo, roupa, sapatos. Eu aumentei o consumo de chinelo durante o isolamento social, já arrebentei 2. Eu de calças e moletom. A qual estou agora. Está calor aqui, está doido tirado. Então a nossa demanda cai automaticamente e afeta o mercado é diretamente afetado. E infelizmente não tem mais a chamada venda represada, porque assim, às vezes quando você tem um momento, uma situação extraordinária, de 20, 30 dias o comércio parado, você represa a venda, mas depois ela acontece de forma rápida, ela explode. Passado 30 dias não existe mais essa venda represada. Eu acredito que praticamente ninguém de vocês comprou nada de roupa de inverno. Então, quem vendeu roupa de inverno, o ano passado vendeu. Esse ano não vai vender. Vai ficar no estoque para o próximo ano. Então, é um prejuízo gigantesco para muitos setores, né? Eu, por exemplo, dia dos pais, não dei nada para o meu pai, não fui comprar. Dia das mães, teve alguns aniversários de pessoas próximas que eu sempre dou a presente. Vou dar depois. Para mim vai ser uma venda represada. Mas não comprei naquele momento. Sem dizer que isso, Robson, vai tirar, né, do comércio, por exemplo, o exemplo que você está dando, o capital de giro, né? Porque se ele está com estoque, ele vai ter menos para investir, por exemplo, no Natal, ou até mesmo para a data do, abre aspas, Dias das Crianças, do dia 12 de outubro, que são datas que o comércio também tende a vender um pouco mais. Eu acho que esse ano, em novembro, a gente até brinca no Brasil que é Black Fraud, né? Eles não baixam o preço. Eu acho que esse ano realmente a gente vai ter uma queda de preços, porque tem muito produto parado. Então quem está pensando em comprar alguma coisinha aí, principalmente na parte de eletroeletrônico, e conseguir segurar até novembro, acho que vai conseguir preços bons, porque as empresas vão ter que vender. E essas empresas que atuam no sistema online, aí, que tem aplicativos que vendem, elas estão se preparando para isso. Espero que a logística funcione e que o produto chegue num tempo hábil. E o último item, dano à reputação, se a resposta de uma organização ao surto for vista como ineficaz ou se suas comunicações com partes interessadas internas e externas forem vistas como incompletas ou enganosas. Então, acho que, mesmo sabendo da dificuldade, num primeiro momento, as pessoas tiveram um pouco de paciência, mas as empresas que não conseguiram se adaptar a essa nova realidade podem ter perdido parceiros, clientes. Né? A gente, no nosso meio de escolas, a gente sabe que muitas escolas ainda não conseguiram se adaptar, elas não conseguem, né? Que não conseguiram criar uma estrutura, e isso causa uma insatisfação muito grande para quem paga lá as mensalidades, pagam pelo serviço que não está sendo entregue. Entendi. E aqui, pessoal, é uma discussão muito interessante esse gráfico, tá certo? Esse gráfico é uma discussão interessante porque
Veja só, nós temos aqui uma discussão no seguinte caso. Essa linha vermelha, ó, sem política de contenção. Então imagina só, se a gente não tivesse tido uma política de contenção, no Brasil não houve muito, tá certo? A gente sabe disso. A nossa quarentena de fato nunca funcionou, ela nunca chegou acima de 60% e teria que ter sido acima de 70% para ter funcionado. Então, sem contenção, há um número de contágios, é uma curva, tá bem? Altíssima, e depois ela cai, tá? E aqui, a profundidade da recessão. Então, é a curva de recessão econômica, tá? Agora, na linha azul, políticas de contenção, com o isolamento correto, tá? Menos mortes, menos contágio, tá? Bem menos, só que a crise se aprofunda, tá? A crise acaba se aprofundando. Muitos especialistas, eles contestam esses dados. No Brasil tem um dado também, eu já vi esse gráfico oficial, e é igualzinho o movimento, né? Com isolamento mais crise. Eu vi alguns dados comparando países europeus, Suécia, Suíça. Acho que a Suécia e a Suíça, um deles fizeram um isolamento rígido e o outro não. A crise econômica foi a mesma, porque muitos falam que não é o isolamento que vai afetar, que vai gerar crise, sim o vírus que gera crise. As pessoas têm medo de comprar, né? As pessoas têm medo de sair de casa e automaticamente, medo de uma recessão mais profunda e faltar dinheiro, as pessoas ao invés de gastar, passam a economizar, né? E uma outra situação que nós temos aqui, que eu vi interessante, foi na cidade de Franca, que é próxima a Ribeirão Preto. O setor calçadista queria voltar a funcionar, a produzir, a prefeitura deu aval, as empresas voltaram a produzir, um dos maiores polos calçadistas do mundo, a cidade de Franca, principalmente em sapato masculino. Só que assim, o mercado deles é externo. Eles abriram as fábricas, começaram a produzir, avisaram aos clientes que estavam voltando a produzir, mas ninguém lá fora quis comprar. E aí eles voltaram a fechar as fábricas. Então vai ser uma eterna discussão, e é nisso que o nosso presidente pegou a onda aí, muita gente critica, muita gente o apoia, que a economia não podia parar, né? Que o isolamento ia fazer a economia parar, né? Eu acredito que ia parar de qualquer forma, ia ter uma recessão, né? E fica esse jogo agora entre presidente, governadores e prefeitos, mas a ideia é que nós vamos ter uma recessão forte na frente, não só brasileira, mundial, e que todo mundo vai ser afetado de uma forma ou de outra, né? Não adiantava a gente pensar assim, não vamos parar porque o Brasil não vai entrar em recessão. O mundo está em recessão. A maior economia do mundo, que é a americana, entrou numa forte recessão e automaticamente isso ia afetar em cheio o nosso país. Sim, vamos dar números. Eu estava vendo que os números de recessão no Brasil, eles poderiam variar de 6 a 10 percentuais negativos para o PIB desse ano de 2020, Robson. E por que essa variação? Porque dependeria justamente disso, né? Se as pessoas, mesmo com Covid-19, vão gastar ou não. E aí, segundo, pelo menos, né, os órgãos internacionais, provavelmente a recessão no Brasil vai ficar menos 7% esse ano. Não é um número cravado, mas pode ser um número muito próximo da realidade, né? 7% a menos em 2020 com relação a 2019. É um número elevado, mas acho que a média mais ou menos do mundo vai ser essa. A economia americana acho que ia cair 3 e pouco por cento, quase 4%, né? Muito mais forte que a nossa. Então... Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, é um assunto que vocês trabalham em sala de aula, eu trabalho com vocês, que é a questão de desemprego conjuntural e estrutural. Então, o que nós estamos vivendo agora é um desemprego conjuntural. Então, a conjuntura econômica, né, ela está passando por um problema, uma crise, e automaticamente as pessoas são demitidas. O que deve acontecer assim que a economia voltar a crescer, o PIB negativo de 7% não é pouca coisa, as pessoas vão voltar a ser recontratadas, tá? Lentamente, mas vão voltar a ser recontratadas. A questão salarial é outra discussão, se o salário vai voltar na média que era, ou se vai ser um salário mais baixo, mais alto não vai ser. Tá bem? Lembrando que o Brasil tinha uma grande quantidade de pessoas desempregadas, nós tínhamos quase 14 milhões de pessoas desempregadas antes da Covid. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, já está batendo em 17 milhões. A nossa força de trabalho, a população economicamente ativa, ela está na faixa de 110 milhões. Então nós estamos aí com quase 20% da população, pouco menos, fora do mercado de trabalho. Meu Deus. Tá? E dentro dessa população que está trabalhando, mais de 50% está na informalidade. Trabalho informal que a gente vai discutir já já, que é uma precariedade. O trabalhador fica desguarnecido de qualquer seguridade social. E nós temos o desemprego estrutural. Ele não está nos afetando agora, né? O que é desemprego estrutural? É quando você tem uma máquina
um aplicativo, um software, ele vem suprir o trabalho, o seu trabalho, né? Alguém desenvolve alguma nova tecnologia que não é mais necessário o ser humano ali. Isso acontece constantemente em várias profissões, mas agora, nesse momento, se alguém falar de desemprego, lembre, nós vivemos um desemprego conjuntural, tá bem? Muitos setores foram fortemente afetados, tá? Como o setor aéreo. Bom, aqui, para a gente aprofundar um pouquinho, os tipos de trabalhadores mais afetados pela crise. Existem vários tipos de trabalhadores, eu separei 3 mais importantes para a gente. Primeiro, o trabalhador formal. O trabalhador formal possui assinatura em carteira de trabalho, a professora Abel é assalariada, ela tem lá sua carteira de trabalho, ou seja, possui seguridade social. O que é isso? Robson quebrou o pezinho em janeiro, né? Final de dezembro, na realidade, ficou janeiro, fevereiro, março e abril em casa. Quem pagou para mim ficar em casa foi o Estado, né? Já que eu sou registrado, tenho uma carteira de trabalho registrada. E aí, quando eu ia voltar a trabalhar, as empresas iam voltar a me pagar. Então, o tempo que eu estou afastado em casa, as empresas não pagam o meu salário. Elas pagam os primeiros 15 dias, depois, a partir do 16º dia, quem me paga é o Estado. Tá bem? Isso só tem direito ao trabalhador que é registrado em carteira de trabalho. Tá? E muitos trabalhadores formais perderam seu emprego, mas tinha um mínimo de garantia. Tá? Por exemplo, se você estava trabalhando e perdeu o emprego, você tem lá 5 meses de seguro-desemprego, que é um valor baixo, mas é um valor que não é suficiente, dependendo novamente da sua classe social, para você conseguir manter nesses 5 meses o básico, pagar suas contas, se alimentar, tá bom? Dependendo da sua renda mensal, o quanto você contribui com a Previdência, você vai ter um valor maior ou menor de seguro-desemprego. Mas foi afetado também, mas é um grupo que tem mais seguridade. Aí na sequência tem o trabalhador informal, não possui assinatura em carteira de trabalho, CLT, ou seja, está desprovido de seguridade social. Essa pessoa que está na informalidade, tá? Se o setor dela parou completamente e ela não vai conseguir outra recolocação, porque é uma crise perversa que nós estamos vivendo, ela não tem nenhum tipo de seguridade social, ela vai depender de favores. Tá? E esse é um problema sério, por isso que a informalidade ela é ruim. Quanto mais pessoas trabalhando na informalidade no país, menos o governo arrecada de impostos, esse é um ponto negativo, e como indivíduo a pessoa fica desprovida de qualquer tipo de garantia por parte do Estado. Acrescentar algo, professora? Nenhum. Só lembrando que daqui a pouco você vai falar dos setores que foram mais afetados e muitos garçons, por exemplo, que o setor de restaurante foi muito atingido, costumam trabalhar só lá na famosa sexta, sábado e domingo na hora do almoço e eles conformam um grande conjunto desses trabalhadores informais, que está longe de se recuperar porque o isolamento social, teoricamente, era para estar funcionando. As diaristas é outro exemplo, né? Elas trabalham por dia de trabalho. Aqui em casa, minha mãe não tem funcionário, ela tem diarista. E minha mãe continuou pagando ela, né? Mas ela não vinha trabalhar. Mas muitas pessoas não fizeram isso. Ela não vem e não recebe. A minha irmã em São Paulo também, ela está aqui em casa, né, na casa dos meus pais. Ela veio para cá, está trabalhando aqui de casa, está no quarto ao lado aqui trabalhando. E a funcionária, a diarista dela em São Paulo, ela está pagando, mas sem ela ir trabalhar. Né? Ela falou, enquanto eu tiver com o meu emprego, ganhando normalmente, eu vou continuar pagando você, pode ficar em casa, né? Não precisa se deslocar para ir fazer limpeza no meu apartamento. Mas eu acho que foi justo, isso, né? Que vocês fizeram. Você continua mantém a economia, né? Porque se a gente tivesse perdido o emprego, tudo bem, não vamos gastar, mas estamos recebendo normalmente, eu acho que é justo você também retribuir com a pessoa, né? Porque até a gente sabe que elas ficam desprovidas de qualquer tipo de seguridade social. E o autônomo, que está na mesma situação, muitas vezes, do trabalhador informal. Quem que é autônomo? Presta serviços por conta própria, sem vínculo empregatício. Né? Por exemplo, eu tenho amigos que são jardineiros, tem um amigo meu, ele ficou parado 40 dias, ninguém chamava ele para nada, a pessoa estava em casa, ela mesma cuida do jardim dela, né? Ou não cuida. Então, muitas pessoas que são autônomas, que têm o seu próprio negocinho ali, ou prestam serviços, elas acabaram também ficando sem emprego. Né? Ficaram aí, como se diz, na rua da amargura, porque ninguém contratava para ela prestar nenhum tipo de serviço. Tá? E o MEI aí, como a gente diz, né? Alguns optam por ser MEI, micro, como é que é mesmo, Bel? Você tinha falado? Empreendedor individual. Exatamente. Tem pessoa que é autônoma, né? Por exemplo, esse meu amigo, ele é jardineiro, e ele se especializou nisso, né? Fez vários cursos, sempre gostou de lidar com isso, e ele tem ele abriu uma pequena empresa, quer dizer, a empresa é ele. Acho que pode ter no máximo um funcionário, se não me engano, Bel. Se não me engano é um mesmo, só que pode ter. Um só? Um só.
Então, e ele é como se fosse uma empresa, porque muitas pessoas, quando ele trabalha, elas querem nota fiscal, ele vai prestar um serviço para uma empresa, ela quer nota fiscal. Então, para não perder emprego, perder trabalho, serviço, ele criou essa microempresa, né, paga lá seus encargos e está mais garantido, né, porque ele, no caso, se ele criou uma MEI, ele tem alguma seguridade social, né, tem algumas garantias sociais, porque ele contribui com o governo, com impostos, pagando impostos, né. Então, o Estado é bem isso, se você dá para mim, no momento que você precisar, eu vou te devolver, menos o que você me dá, mas se você não me dá nada, não espere nada de mim lá na frente. E aqui, pessoal, os tipos de empresas mais afetadas. As grandes empresas passam por crise, mas elas têm caixa para se manter, e mesmo não tendo caixa, muitas vezes, que nem as empresas do setor aéreo, o governo socorre com juros baixíssimos, né, baixíssimos. Até ficou famosa uma cena, né, uma reunião do ministro Paulo Guedes se vangloriando de não estar emprestando dinheiro para micro e pequenas empresas, né? E são as que mais sofrem e as que mais precisam de ajuda do governo. Então, por exemplo, um microempreendedor individual, tá, tem uma receita bruta anual igual ou inferior a R$81 mil. Esses sofreram muito, também, muito mesmo, os que mais sofreram. Uma microempresa tem uma receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil, bruta, hein? Né? Faturou, depois tem que tirar todos os custos que ela teve para funcionar. Funcionários, aluguel, água, luz, telefone, isso é o dinheiro que entrou, não está contando o que saiu. Né? Então, os gastos para manter uma empresa são gigantescos. E uma empresa de porte pequeno, de pequeno porte, receita bruta anual superior entre 360 mil a 4 milhões e 800. Essas empresas precisavam de muita ajuda do governo. O governo criou alguns pacotes econômicos, onde o governo ia repassar dinheiro para os bancos, o governo federal, para que os bancos repassassem dinheiro para as empresas. Mas, infelizmente, esse dinheiro não chegou para as empresas, a burocracia era muito grande, grande parte dos micros e pequenos empresários do Brasil não tiveram condição de cumprir todas as exigências para conseguir ter acesso ao dinheiro, e acabaram fechando as portas, baixando as portas, quebrando. A gente vai ver muitas pequenas empresas, pequenos negócios, quando a gente voltar a circular pelas ruas normalmente, que existiam e fecharam, né? Elas quebraram. E lembrando, são as micros e pequenas empresas do Brasil que geram mais emprego. 70% dos empregos gerados no Brasil são de micro e pequenas empresas. As grandes empresas não geram mais tanto emprego assim como no passado, porque elas são altamente mecanizadas, automatizadas, elas precisam de menos funcionários. Alguma coisa, professora? Nada, o senhor está perfeito. E aqui os setores mais afetados: aviação, tá? A Latam, que é a maior empresa que atua no Brasil, ela praticamente quebrou, ela entrou com pedido de recuperação nos Estados Unidos. Tá? Agora eu vi, possivelmente até o final do mês, 3 mil pessoas vão ser demitidas. E não tem o que fazer porque os aviões estão no chão, parados, tá bem? A Gol também, Azul. Né? Eu falei para vocês que investem algumas coisinhas em ações. Eu tinha algumas ações da Smile, que é o programa de pontos da Gol, né? Você comprar passagem com pontos. As ações estavam a R$38, elas caíram para 15, hoje ela estava a 14,30. Então olha só como foi afetada. Ninguém viaja, ninguém usa ponto, o faturamento da empresa acaba despencando. E os voos que estão saindo do chão, as passagens extremamente baratas. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro há 2 semanas, eu fui lá porque estou fazendo um tratamento, né? Onde eu fui me tratar, no Rio de Janeiro, mas está surtindo efeito, né? Você sabe que eu tenho aquele probleminha na articulação e eu busquei um tratamento novo de um especialista no Rio. Eu paguei, saindo de Congonhas, São Paulo e de volta para o Rio, né? Com a taxa de embarque já dos aeroportos, R$170. E de volta. E o voo foi vazio, praticamente vazio, né? Então o avião compensando, acho que nem saído do chão deveria ter saído se fosse fazer os cálculos, né? A empresa teve prejuízo, né? Mas tem que continuar tendo voo, né? O Estado meio que obriga quando dá uma concessão para uma empresa. Turismo nem se fala, e todo mundo está louquinho para uma praia, né? Turismo nem se fala, como foi afetado, né? De frente. Bares e restaurantes, então, todo mundo com saudade de um restaurante, de um barzinho, né? O Quebral falou dos garçons, imagina o impacto nisso. Agora, lentamente, está voltando a abrir em alguns horários restritos nas grandes cidades. A cidade onde meus pais moram aqui, uma cidade pequena, um pouco menor que São João da Boa Vista, o prefeito autorizou abrir de segunda a quinta, das 10 da manhã às 9 da noite. Sexta, sábado e domingo não vai abrir, né? Shopping, né?
também um impacto gigantesco, né? Vamos ver como vai ser a vida dos shoppings quando abrir as portas. Acho que muitos lojistas não vão conseguir voltar a trabalhar. Setor de vestuário, como a Eduardo tinha comentado, a gente não compra mais nada porque não está usando. Academias, tem um amigo meu, o Libanori, dono de academia aqui, sofreu muito. Agora está voltando, né, com tudo, mas passou alguns dias aí, 2, 3 meses, né, com dificuldade. Espaços públicos que foram fechados também. Tá? Muitos ambulantes, autônomos trabalham em espaços públicos, né? Vendendo sua pipoca, vendendo alguma coisa, então foi afetado. Clubes sociais, acho que os clubes aí em São João ficaram fechados, mas creio que clubes não tanto, porque as mensalidades continuaram sendo pagas, talvez alguém que perdeu o emprego atrasou, mas aí você faz uma renegociação de dívida, né? Então você consegue reaver esse dinheiro. Mas obviamente que é uma perda de receita, tá bem? Escolas foram muito afetadas no primeiro momento. Eu não sei como anda a inadimplência das escolas particulares, principalmente as particulares, que é o nosso meio, que muitos pais devem ter perdido o emprego, tinham negócios que estão com dificuldade para pagar. Então muitas escolas estão renegociando, mas o ensino infantil, lá os pequenininhos, onde a Lene estuda, a maior parte das escolas, quem tinha só ensino infantil, baixou as portas. Então ninguém ia continuar pagando o ensino infantil, né, porque a criança não vai ter nem aula online, não tem como, né? O ensino médio a gente se vira ainda. E as escolas públicas, né, o impacto foi muito mais danoso do que nas escolas particulares, né? As pessoas têm dificuldade para ter acesso a uma aula online, não tem internet, não tem computador, não tem celular. Então a gente viu a calamidade que é o Brasil, o meio digital no Brasil, poucas pessoas têm acesso. Universidades também, que é a mesma situação das escolas. Muita gente trancou matrícula, parou de pagar e volta o ano que vem, não queria nem ter ensino à distância. E o mercado financeiro, como eu disse, que as ações despencaram, todo mundo no prejuízo, mas agora as coisas estão voltando a andar, né? O mercado está encaminhando novamente com um período de crescimento. Fala, Bel. Bom, pode voltar lá, queria comentar algumas coisas desse slide aí. Ó. Primeiro, faz notícia boa para nós. A confiança das pessoas em voltar para esses lugares, né? Por exemplo, academias são ambientes fechados, alguns bares e restaurantes também têm uma parte maior fechada do que aberta, alguns nem têm área aberta de circulação. E aí a gente tem esse quesito, né? As pessoas vão voltar, elas estão confiantes, elas vão circular. Você vai num barzinho, tomar um chopp com uma porção de máscara, como é que vai ser essa situação, né? A confiabilidade das pessoas para o retorno a esses setores. O mesmo para academia, para atividade física, né? Como é que vai o Pilates, Robson? Você conseguiu fazer? Só caminhada, Isabel. Só caminhada, tá certo. As escolas, a mesma coisa, um monte de pais já anunciou que não vai devolver os filhos para a escola, vai ficar os filhos dentro de casa, as escolas vão ter que se adaptar a esse ensino, vamos chamar aí de híbrido, né? Uma porcentagem na escola e outros em casa. Lembrando que boa parte dos pais, dependendo da classe social, está chegando aí a 60% de pais que não querem enviar os filhos para a escola enquanto não tiver vacina, né? A questão das universidades, o Robson já comentou, mas eu queria finalizar dizendo o seguinte, que muita gente também está esperando que essa vacina resolva todos os males do Covid-19. E essas vacinas, elas também não são 100% seguras, né? Porque não existe um medicamento 100% seguro. Então, todo mundo espera como uma grande gota de esperança que a vacina devolva a vida à normalidade, mas eu acredito que seja improvável que o mundo volte a ser igual ao que ele era antes. A desconfiança, o distanciamento, as preocupações, elas com certeza vão ficar. Em proporções diferentes, mas eu acredito muito que elas fiquem, tá, Robson? Eu acho que sim. É um susto muito grande, né? Acho que a gente até voltar à normalidade tem que ver a eficácia dessa vacina, né? Como é que vai ser, se vai ter que se vacinar todo ano com o H1N1 ou não, se o vírus vai mutar, como o H1N1 ele muta todo ano, tem mutação, tem que se vacinar todo ano. Então a gente vai aprender, acho que nos 2 próximos anos aí, a ver como vai ficar a situação, né? Eu falei para você no dia, a minha visita ao Rio lá, eu fui num dia e voltei no outro. Então, todo cuidado, todo mundo comer todo mundo, no hotel, não café da manhã no quarto, pouco contato. Então, foi complicado, né? O medo, quando eu cheguei em São Paulo de novo no apartamento da minha irmã, parece que... E você fica uns 5, 6 dias muito assustado ainda. Será que eu estou contaminado? Será que eu não estou? Vou para casa, meus pais, não vou para casa. Então, o medo é grande, né? A gente fica com essa questão na cabeça.
Bom, pessoal, e aqui um pacote do governo de 147 bilhões para combater o impacto do Covid na economia, tá bem? Eu já disse para vocês que o governo forneceu dinheiro para as empresas, mas esse dinheiro não chegou, está no caixa do governo ainda, infelizmente. É uma grande crítica que se faz à equipe econômica do governo de não ter facilitado esse dinheiro ter chegado nas empresas, tá? Mas houve propostas também que atingem diretamente a população. E aqui a Bel depois vai dar uns pitacos que ela passou por uma experiência aí. Primeiro ponto, tá? Adiantamento da primeira e segunda parcelas do 13º salário para aposentados. Tá? Então, o governo adiantou o pagamento de parte do 13º para os aposentados, tá? Até como uma forma desses aposentados aquecer a economia, ganhando esse dinheiro antecipadamente, que vem só lá no finalzinho do ano, eles já conseguem gastar um pouquinho mais. Não sei se surtiu o efeito desejado. Saques do Fundo de Garantia, FGTS, por exemplo, eu sou registrado em carteira e o governo falou, Robson, dia 24, e a Bel vai falar aqui, né, de agosto, né? Faço aniversário esse mês, Bel, dia 18, terça-feira. Pode dar parabéns. Né? 41 anos, Isabel, 41 anos. Professor, tá ficando velho. Coluninha de 60. Então, dia 24 desse mês, a Caixa mandou uma mensagem para mim, né? Baixei até o aplicativo já, Bel. Eu vou receber R$ 1.044, acho que é uma coisa assim. Que né? inveja. Que agora eu vou falar um pouquinho, porque aqui a experiência é outra, né? Porque o Robson é rico, né? Mora na mansão dele e ainda vai ganhar o fundo de garantia. Eu entrei também como Reles, pobre, baixei o aplicativo do fundo de garantia, eu sou de maio, e eu já deveria ter recebido, né, os meus 1.045. Aí entrei, fui toda feliz, né? Primeiro, tive que cadastrar, demorou 3 dias para cadastrar. Situação humilhante, você já fica pensando, né? Será que eu não paguei alguma coisa? Será que eu tô devendo PNSS? Bom, cadastrei, recebi o e-mail, entrei. Inconsistência, deu o meu nome no sistema da Caixa. Era para entrar no sistema da Caixa. Entrei, olhei, não tem nada, voltei pro fundo de garantia. Eu não consigo receber, gente. Eu não consigo receber. E tem uma experiência muito pior, porque eu não sei se você sabe, essas inconsistências, Robson, só são resolvidas se você for na Caixa Econômica Federal. Ela centralizou tudo isso. E aqui em São João da Boa Vista está uma situação deprimente. Não sei se você lembra aquelas promoções que o Magazine Luiza fazia em janeiro, que as pessoas ficavam na madrugada para conseguir comprar um eletrodoméstico mais barato. Aqui em São João, a partir das 4 horas da manhã, já começa a amontoar as pessoas na frente da Caixa Econômica Federal para resolver problemas com relação ao auxílio emergencial, com o adiantamento da parcela do 13º, com o saque que o governo autorizou antecipado do Fundo de Garantia. Então aqui a gente está passando em São João por uma situação deprimente. O governo ele libera alguns auxílios, mas ele não explica, não organiza, não planeja como isso vai chegar ao trabalhador. E aí a gente se amontoa todo mundo na frente da Caixa por algo que deveria e é chamado, né, de benefício. Né? A palavra é benefício, mas a situação ela é humilhante. E a última experiência que eu tenho é de uma pessoa próxima a mim que ficou na Caixa Econômica Federal das 10h30 da manhã até as 3h40 da tarde, para a hora que ela foi atendida, a pessoa dizer, então, eu não consigo resolver o seu problema porque já passou das 3 horas da tarde, volta outro dia. Então a gente está passando por isso. É difícil porque isso não é favor, né? Eu pago meu INSS, o Robson deve pagar o dele, as empresas que a gente trabalha também recolhem por elas, a gente contribui para esse sistema de Estado poder dividir. Ele não está dividindo o dinheiro dele, está dividindo o meu, o teu, de quem está assistindo isso daqui. A gente paga os impostos, era para as pessoas com necessidade terem acesso a isso. Só que para ter acesso, ela é tratada como algo, sei lá, saco de farinha no supermercado, de repente tem mais atendimento do que alguém que está na fila da Caixa Econômica Federal. E isso é um registro de São João. Eu já li a respeito da cidade de São Paulo, que está na mesma situação, e eu tenho caso minhas dúvidas se em Itaquaritinga, ou até mesmo em outras cidades, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, essa situação esteja muito melhor do que aqui, né? Sem contar o medo das pessoas na fila, a contaminação que pode acontecer, então você fica lá, né, passa um dia numa fila para não ter o problema resolvido. Outra situação, né, que eu falo, por exemplo, esse dinheiro está brincando, vai entrar na minha conta, R$1.040, acho que entra direto na conta. Eu já tinha os aplicativos baixados há algum tempo, Bel, acho que por isso que eu não tive o problema, né, agora a Caixa está enfrentando esses problemas aí, na parte dela de tecnologia. Mas, por exemplo, não é um dinheiro que vai me fazer falta, R$1.040. Se vem na minha conta, eu saco e faço uma aplicação.
né? Invisto em outra coisa, ou gasto esse dinheiro, sei lá o que eu faço. Mas tem pessoas que estão na fila que necessitam desse dinheiro. É um dinheiro para ela passar o mês, para ela se alimentar. E aí é a coisificação das pessoas, né? Larga lá na fila, no sol quente, sem banheiro, sem água, sem alimento. E se der tempo a gente atende, se não der tempo não atende. Então acho que essa doença ela veio trazer todas as moléstias que o Brasil tem. Ela trouxe à tona. A gente sabe que existe, mas nem todas afloram juntas. Então a gente viu como a educação é precária, como a economia é ruim. Eu lembro que do auxílio emergencial, uma entrevista do presidente da Caixa, ele falou são 50 milhões de brasileiros, quase 60 milhões que foram atrás do auxílio emergencial, pessoal. Nossa, um quarto dos brasileiros. Receber aquelas parcelas de R$600 por mês, que o governo de primeiro queria que fosse 200, aí a Câmara aprovou 500 e no final o governo fechou em 600. Foram 3 parcelas de início e agora parece que tem mais 2 parcelas que vão ser pagas, não sei se no valor de R$600 ou menos. Não definiu o valor ainda não. Então, mas assim, esse auxílio emergencial, o presidente da Caixa falou assim, são 60 milhões de pessoas que ninguém sabia que existia. Eu não sei que mundo que ele vivia. Eu sabia muito bem que da Terra Encantada, do João Pé de Feijão, porque todo mundo sabe que existe uma massa de pessoas miseráveis no Brasil e essas pessoas não têm domínio tecnológico, né? Como você disse, uma palavrinha errada que você tem no seu cadastro já dá inconsistência no sistema, você não consegue receber, você não consegue resolver o problema, né? Teve até uma menina que foi uma sátira, todo mundo deu risada. Acho que o cara do que registrou ela, né? Ela estava lá, a função dela na Caixa, presidente da República, a Caixa negou o benefício. E aí foi lá ver porque ela estava cadastrada. Acho que eu vi cadastrou errado, com o presidente da República, tadinho. Então qualquer inconsistência de um número, de uma vírgula, você não recebe. Né? Então foi um verdadeiro caos. E está um caos ainda. Né? Que no início a mídia dava mais atenção, agora não tanto. Tá? Vamos lá, Bel. Antecipação de abono salarial, que o governo também paga, que é o tal do PIS. Então o governo antecipou para algumas pessoas, não sei se todo mundo teve acesso a isso. E o Bolsa Família também, que é um programa já existente, o governo aumentou o número de pessoas beneficiadas porque teve um monte de gente que perdeu emprego, né, e engrossou o caldo das pessoas que estão vivendo na miséria no Brasil, né, abaixo do mínimo aceitável. Né? Abaixo da linha da pobreza, né? Houve um incremento abaixo da linha de pobreza. Eu vi alguns moradores de ruas em São Paulo, Bel, e uma matéria foi do jornal, foi da Cultura, eu acho. E eles falaram que eles conseguiam se alimentar todo dia, comer. Tem alguns moradores de rua que ficam 2, 3 dias sem comer hoje porque o comércio está fechado, as pessoas não estão na rua, então eles não conseguem doação. Então todo mundo foi afetado de uma forma ou de outra. Né? As classes que não foram, como eu não fui, você não foi, acho que a gente tem muito a agradecer, né, por não ter sido afetado, poder ficar em casa, né, se resguardando. Nós temos aí os profissionais de saúde que foram para de frente, tá? E deram a vida, né? Quantos profissionais de saúde acabaram morrendo aí? Enfermeiros, médicos. Ô Robson, na verdade verdadeira, aqui em casa teve diminuição salarial sim, viu? Teve? Teve, pequena, mas teve. Eu não peguei, né? Você não pegou. Mas eu tive meu pai é aposentado, mas trabalha ainda, ele é autônomo, né? E estava bravo, você está aposentado, não precisa, né? Fica calmo, mas ele está nervoso porque ele deixou de ganhar. E está meio estressado, né? Está meio depressivo. Quem não está estressado dentro de casa o dia inteiro? Tá. Bom, e aqui os efeitos da Covid-19 na questão do home office, tá bem? Então, a primeira pergunta aqui nessa pesquisa que fizeram é o seguinte, da Fundação Dom Cabral: houve dificuldade em implantar o home office com a Covid-19? A indústria 64,9% disse que não, né? 35,1% disse que sim. Muitas empresas já estavam preparadas, já tinham esse trabalho home office, né? Eu tenho uma irmã em São Paulo que é engenheira, ela trabalha numa empresa de consultoria, 2 dias ou 3 por semana ela trabalha de casa, ela não vai para a empresa. O comércio, 70% diz que não teve problema em implantar o home office. Não quer dizer que não houve perdas econômicas, viu, pessoal? Todo mundo aqui teve perda econômica, mas a pergunta era só essa. Serviços, 75% diz que não. As escolas entram nesse setor de serviço, tá certo? E o terceiro setor, que é o Estado, minha namorada trabalha para o Estado, ela é funcionária pública, houve uma grande dificuldade até agora. Né? Você vê as escolas públicas, né? Minha namorada trabalha no fórum, funcionária no fórum. Então houve um sistema, eles não conseguem implantar um sistema eficiente, é muito complicado. Tá? Então 50% teve dificuldade. É igual a minha namorada faz audiência, e grande parte das pessoas que fazem audiência são pobres, elas não têm internet, elas não têm e-mail,
Como é que você vai fazer uma audiência virtual com uma pessoa que não sabe acessar, não tem na internet? Então foi um problema sério. E as novas práticas de home office, se vão permanecer. A indústria, tá, diz que sim, 57 vão continuar ou aprofundar o home office, o comércio 53, setor de serviços 58, tá, e terceiro setor, né, 67, tá bem? Por cento, né? Talvez alguma coisa o Estado aprofunda aí, fazer em casa. Eu tenho minhas dúvidas se o Estado vai ser eficiente nesse sentido. Acho que o Estado foi o mais aí animado, né, com a ideia. Mas muitas empresas já vão adotar o home office, tá, como plataforma. A gente vai ver muitas empresas, prédios na Paulista vazios, porque as empresas vão devolver um pouco dos andares que elas ocupam e vão deixar os funcionários em casa. As empresas perceberam que dá para fazer muita atividade de casa, que o funcionário não precisa estar na empresa ocupando um espaço físico. Ou pelo menos não precisa estar, custo também, né? Ou não precisa estar todos os dias na empresa, né? A questão do home office não é ser 100% home office, mas é você mesclar, rodar, né, as pessoas e ocupar um espaço menor, inclusive na Paulista, que tem um metro quadrado absurdamente caro, né? Eu tenho uma amiga minha, o Itaú, por exemplo, contratou 800 pessoas nessa pandemia, Bel, na parte de tecnologia. Eu contribuo com o Itaú. Uma amiga minha trabalhava na Porto Seguro, ela era da parte de TI, a Bel, e aí ela foi contratada pelo Itaú, né? Foi lá, até estranhou, né, que ela tinha um currículo há muito tempo, porque eles vão ampliar essa parte de atendimento por aplicativo. As pessoas estão percebendo que dá para fazer as coisas de casa, não ir até a agência bancária. Eu não vou mentir, viu, gente? Eu acho que eu não fui ao banco nenhuma vez desde que eu me isolei aqui em casa, lá em março. Eu não fui ao banco. Talvez o Pink tenha ido uma vez ou outra, mas eu consigo fazer praticamente toda a minha movimentação por aplicativo de banco. Inclusive eu contribuo com o Itaú, né? Eu tenho contribuído então para sua amiga se desenvolver aí, né? Eu pago mensalmente para o Itaú movimentar minha conta. O Itaú que devia pagar para mim, né? Para movimentar minha conta, mas é o contrário. Galera, vai ser um boom da área de quem trabalha na área de TI vai ser um boom agora, eu acho que depois vai ser um setor que vai ser fortemente favorecido. Com certeza. E até a nossa própria área, a escola, a gente pode ver que algumas coisas dá para ser feita à distância. Isso é verdade. Né? Somente no contraturno, no horário da tarde, o aluno está em casa, não precisa ir até a escola toda semana, dá para fazer um híbrido. Então acho que vem uma nova realidade, que é o novo normal, o admirável mundo novo que a Bel vai falar. Estamos caminhando para o fim, viu, gente? Quem sobreviveu até agora, faltam poucos minutos para nos suportar, tá? Vamos discutir isso? Afinal de contas, né? O que é normal? Né? Não sei se vocês já se pegaram pensando nisso. Eu trouxe aqui uma definição do Thiago Ricardo de Matos, que é essa que está aí no slide para vocês. O normal pode ser o comum. Disse do comum que ele é o facilmente encontrável em certo tipo de lugar, né? Ainda como comum, o normal pode ser entendido como o encontrável em um grupo social. Então, o normal é o que mais frequentemente ocorre, tendo em vista um lugar ou um grupo. Contraposto a ele está aquilo que é raro. Disse também do normal que é o que diz respeito à natureza de algo. É normal para o torcedor gritar, é normal para seres humanos sentirem tristeza com a morte de outro ser. Isso significa o quê? Que normal é aquilo que se repete, e o que a gente está vendo se repetir é algo que para nós não era considerado normal. Né? Ficarmos em home office e o nosso trajeto depois do home office ser o mesmo espaço físico, quarto, sala, cozinha, uma varanda, uma garagem, a gente está tendo que se adaptar e recriar essa nova normalidade, porque a gente já está aqui em isolamento social desde meados de março, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente está há 5 meses mais ou menos nesse tipo de vida que agora vai ter que se refazer como normal. Então aí tem uma imagem só para a gente pensar no normal, né, Robson? Eu tô a 9, viu? Que eu fiquei 3 meses com o pé quebrado. Nossa senhora. Normal, gente, um copo d'água, né? Um simples copo d'água normal. Só que aí veio o Covid-19. E aí a gente vai ter que discutir. Vamos lá, Sr. Robson? E aí? Vamos. Não existe um retorno à normalidade, gente. Esquece. O mundo não vai voltar a ser igual. Ignora, abstrai, passa pra frente, supera. Não vai ser igual. E isso são palavras desse filósofo que tá aí, que eu já vou tentar falar o nome dele. Eu falo tão bem o nome dele quanto eu falo latim, tá? A nova normalidade. A nova normalidade deverá ser construída sobre as ruínas das nossas velhas existências, ou nos encontraremos imersos em uma nova barbárie, cujos sinais já podem ser claramente intuídos agora.
é o que escreve esse filósofo aí, o esloveno Slavoj Zizek. É isso, Sr. Robson? É exatamente isso. Muito obrigada. Ele é um ateu cristão, que é a coisa mais esquisita do mundo, né? Porque os ateus não acreditam em nada e ele acredita em Jesus Cristo, mas como um personagem histórico e não um ser, digamos assim, sublime. E isso eu encontrei, né, num texto que ele antecipou de um livro lá na Itália, nesse jornal, o L'Osservatore Romano, no qual ele diz, né, se diz convencido de que o distanciamento social ele vai fortalecer o vínculo com os outros, né, e às vezes uma suspensão da socialidade é o único acesso à alteridade. Eu acho essa frase maravilhosa. O que é alteridade? É você se colocar no lugar do outro para entender como as coisas funcionam. Muitas pessoas, elas vivem no que a gente costuma chamar de automático. O que é isso? Você faz seus afazeres e nem reflete, você não pensa. Então você acorda, escova os dentes, toma um café da manhã, vai fazer seus afazeres. Eu vou trabalhar, os homens vão estudar, o cara do trabalho vai trabalhar. A gente passa uma rotina alucinante no trabalho, alguns voltam para almoçar, outros ficam em algum lugar para almoçar, na escola, no trabalho, na rua. Quando a gente chega em casa no final do dia, toma um banho, come alguma coisa e às vezes se isola ainda dos seres que estão dentro de você na casa, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo, de uma esposa, sei lá, de um cônjuge qualquer. E aí o que acontece? Você mexe lá no seu joguinho, você mexe no seu celular, nas suas redes sociais e você nem percebeu que estava isolado. Quando a gente caiu nesse isolamento forçado, né, sem muitos de nós querermos ter esse isolamento, a gente teve que refletir. O convívio com as pessoas dentro de casa, o convívio com os amigos, o convívio social. E aí o que esse filósofo vem nos alertar é que esquece, vai ser diferente. Mas o novo ele pode ser melhor. Né? Isso não significa que a nova normalidade vai ser ruim, né? Porque normalmente depois de uma tempestade, põe aí outra imagem para mim, por favor, Robson. Tá vendo aquele copinho d'água? Tá passando por uma tempestade. Depois da tempestade, a tendência é que venha um novo normal. Normalmente as revoluções históricas mostram isso, né? A gente passa por uma intempérie, a gente sofre, alguns morrem, e estão morrendo muitos, mas de repente o novo, ele pode ser um novo em que a gente consegue se colocar no lugar do outro e ter uma sociedade um pouco melhor. E aí tem algumas imagens aí, né, Robson? Mostra pra mim também, ó. Fica calmo, me dá um copo d'água. E para terminar, tem imagens do novo normal. Tá vendo? There's no planet igual, né? Antes, esquece, não temos mais, não temos um plano B. É esse mesmo que a gente vai ter que conviver, nem se for com uma máscarazinha para o nosso planeta. Então, o novo normal tá aí, a gente tem que se refazer, tem que se recriar, tem que viver melhor. E aí eu deixei um linkzinho com análises de um filósofo, o Luiz Felipe Pondé. Tem aí, né, o link, depois vocês podem jogar esse podcast com o Pondé aí para ouvir sobre o mundo como ele acha que vai ficar depois da pandemia, tá? Robsonzinho? Eu acho que é isso, né? Eu não acredito em muitas mudanças, acho que a gente vai ser um novo mundo no começo, mas acho que talvez a gente, com o passar do tempo, acho que a gente vai voltar ao nosso novo meio, a antiga forma de vida. Vai demorar um pouco, mas que a gente vai replicar o que a gente fazia, mas é um momento grande de reflexão, acho que todo mundo reflete muito, somente os mais adultos, né? Vocês aí nessa fase de adolescentes estão em busca de coisas, mas a gente que é mais adulto, que vivia num mundo muito corrido, né, Bel? Correria Isso. pra caramba, minha semana é uma loucura, eu tô repensando algumas coisas e pretendo colocar em prática sim. Uma delas é talvez trabalhar um pouco menos, né? A ideia que eu já falei em algumas aulas para alunos de minimalismo, né? Consumir menos também, gastar menos, né? Aproveitar mais o tempo. A gente viu como o tempo faz falta para a gente, né? A gente tem o mundo inteiro à nossa frente, mas a gente fica nessa loucura de trabalhar, e é o que você falou, né? Chega em casa, se isola, de mau humor. Então acho que, né, é um momento de reflexão. Muita gente vai conseguir mudar, mas eu acho que muita gente vai voltar ao que era antes, talvez até um pouco pior. Tá? Entendi. E pessimista, né? Mas eu sou assim. E já tá falando de podcast, né? Terminando a aula aí já, a Bel tem um podcast com o Pink, não sei se vocês viram nas redes sociais. Eles não me convidam para participar, eu já me convidei, né? Espero que uma hora eles me convidem. E já gravaram acho que 2, né, Bel? 2, já estamos planejando o terceiro. Então fala o nome aí pra eles acessarem. O canal lá no YouTube chama Profs Pink Bel, né? E a gente sobe os podcasts tanto no canal do YouTube como também no Spotify. Certo? Acho que é isso. Então, agradecer a você e o pessoal que está assistindo, ter a paciência.
tá bem? E em setembro nós voltamos com algum tema novo aí, a gente vai quebrar um pouquinho a cabeça, né, Bel? Tá certo, gente, ó, brigadão, Robson, pela parceria de sempre. E até mais, gente. Vou desligar aqui. Hasta la vista. Bye, bye.